O cientista político brasileiro Paulo Sérgio Pinheiro preside a Comissão Internacional de Investigação da ONU para a Síria. Para a ONU, ele fez também uma investigação global sobre violência contra crianças. Paulo Sérgio Pinheiro integrou o grupo de trabalho nomeado pelo presidente Lula para preparar o projeto de lei que criou a Comissão da Verdade. Ele vai apurar os crimes cometidos por agentes públicos durante o regime militar e a presidenta Dilma o nomeou para fazer parte dessa comissão. O programa Entrevista Record Atualidade chega a partir de agora a uma nova fase. Toda segunda, quarta e sexta aqui na Record News, depois do programa do Heródoto Barbeiro, vai tratar de temas da atualidade. É uma honra que Paulo Sérgio Pinheiro seja o primeiro entrevistado dessa nova fase. Prazer recebê-lo, Paulo. Salve, Paulo. Em primeiro lugar, o relatório da ONU chega a acusar a Síria de cometer crimes contra a humanidade. A situação agora é muito complicada porque desde junho o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que, enfim, é o que abriga as Convenções de Genebra, enfim, o direito da guerra, reconheceu, e nós também fomos na mesma direção, que há uma guerra civil. Então, na verdade, é um conflito não internacional armado, que se chama de guerra civil. E aí, tanto um lado como o outro podem cometer e têm cometido crimes de guerra. Esse relatório que eu apresentei no dia 15 de agosto passado, e que vai ser debatido no dia 17 de setembro no Conselho de Direitos Humanos, efetivamente reconhece que crimes contra a humanidade, crimes de guerra estão sendo cometidos não só pelo governo, como pelos grupos armados. É claro que não há uma equivalência, porque, para você ter uma ideia, as Forças Armadas da Síria têm o mesmo número que o Brasil, 300 mil, por um país de 10 vezes menor em termos de população. Agora, o que significa que isso pode provocar para a Síria? Qual é o impacto que isso pode ter na solução do problema interno da Síria, sendo ela responsabilizada por cometer crimes contra a humanidade? Quer dizer, o nosso papel, o mandato da comissão, é basicamente documentar as violações, enfim, os crimes contra os direitos humanos e o direito humanitário, que é esse direito das convenções de Genebra. Quer dizer, nós não somos um tribunal, nem um Ministério Público. Na realidade, como a Síria não é parte do Tratado de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional, só o secretário-geral ou o Conselho de Segurança que podem declarar. A alta comissária de Direitos Humanos já recomendou várias vezes que o caso da Síria fosse levado para o Tribunal Penal Internacional. Mas, como você sabe, a desunião entre os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança, quer dizer, o Reino Unido, a França, os Estados Unidos, a China e a Rússia, não estão de acordo, então é muito pouco provável que isso venha a acontecer a curto prazo. Mas nós temos um banco de dados e temos uma lista confidencial de personalidades responsabilizadas na Síria. Quer dizer, nós estamos fazendo um trabalho para o futuro. Entendo. Qual é o balanço, digamos, em termos de número de mortes, crianças? O que já aconteceu na Síria que se saiba comprovadamente? Olha, na verdade, o nosso relatório só registra as mortes que nós mesmos somos capazes de registrar. Mas o número que se trabalha atualmente, até o secretário-geral da ONU tem mencionado, é entre 17 e 20 mil mortos. O maior número desses mortos é a população civil. Porque na medida que se agrava a população civil, são as cidades que são bombardeadas, as crianças, as famílias. Eu acredito que nesse número de 20 mil você tenha vários milhares de crianças mortas, que são os que ficam em casa, os velhos, os idosos e as crianças. Claro. Então, as cidades são bombardeadas, quer dizer, o governo tem bombardeado cidades. E qual é a saída? A saída que nós repetimos é que não há solução militar para isso. Não há? Não há, porque a Síria não é a Líbia. A Líbia é um grande deserto com algumas cidades, a oposição conseguiu logo se implantar num território e tinha um bufão como ditador, o Gaddafi. E não havia um exército, forças armadas organizadas. Não é o caso da Síria. A Síria é um Estado consolidado, é um Estado com grandes equipamentos militares e boa formação. A cadeia de comando
praticamente continua intacta. A cadeia de comando militar? Militar. Com exceção Não houve nenhuma defecção? Há 8 mil desertores, mas nível de capitão, major. Brigadeiros generais, há uma dúzia deles, mas tudo advogado, engenheiro, com todo respeito. Mas isso não comanda as tropas. E um general que já estava fora do baralho há algum tempo. Então, a solução, primeiro, é a suspensão da violência. Tem que parar. Era o que estava no plano do Kofi Annan, que a gente pode falar um pouco depois. Parar a violência e um acordo, um diálogo que tem que ser entre o governo e as várias facções da oposição. Mas a oposição é extremamente desunida. E como você tem o Ocidente, quer dizer, o Reino Unido, a França e os Estados Unidos de um lado, que estão ajudando os rebeldes. Com inteligência, como ajudaram material de comunicação, e as monarquias do Golfo, Catar e Arábia Saudita, dando fundos para comprar armas. Do outro lado, você tem o governo sendo continuado a ter assistência militar da Rússia e, enfim, do Irã. Não comprovadamente do Irã. Do Irã. Então, você tem uma espécie de, em inglês, uma guerra by proxy, uma guerra delegada. Claro. Você tem um lado, tem a Turquia, as monarquias do Golfo, a Arábia Saudita e os 3 membros ocidentais do Conselho, e do outro lado você tem a Rússia, o Irã e o Iraque também ajudando. Então, é uma situação extremamente internacionalizada que não há inocentes, ninguém é inocente. E por que o plano ou a missão do Kofi Annan, ex-secretário-geral da ONU, não deu certo? Olha, o plano era muito bom, quer dizer, por coincidência, o plano são vários pontos que nós mesmos, em vários relatórios, a comissão tem lembrado. O Kofi Annan pode haver diplomata mais capacitado. Para fazer isso. Ele saiu atirando muito amolado, porque justamente os 5 membros permanentes não foram capazes de dar a ele todo o apoio. E aí, realmente, era impossível. Os observadores... Quando eu estive em Damasco, tinham 15 observadores brasileiros que eu encontrei. Eu tive uma excelente impressão. E o próprio general norueguês, que era o comandante deles, um cara glacial, praticamente não via nenhum músculo, ele me disse assim, o senhor tem que estar muito orgulhoso. Eu disse, por que, general? Dos brasileiros observadores, é gente excelente. Eu falei isso para o ministro Celso Amorim. Eu já tinha encontrado com eles. O Brasil fora, os militares são sempre formidáveis, fazem ações extraordinárias. Vamos falar agora sobre a violação de direitos humanos no Brasil e alguns militares no passado sobre o que eles fizeram. O que a Comissão da Verdade já apurou que não se soubesse? Quer dizer, nós só temos 3 meses. As comissões, na verdade, levam uns 6 meses para o Boeing decolar. Não decolou ainda? Não estamos decolando, já estamos sobrevoando. Não, já saímos do taxiando, já estamos sobrevoando o território. Ainda não estamos a 11 mil metros. Basicamente, nós estamos nos integrando numa rede de comissões da verdade. Anteontem mesmo estava no Pará, o governador Simão Jatene vai instalar uma comissão da verdade. Em Alagoas, 3 dias atrás, foi instalada outra. No Rio de Janeiro, na OAB. Então, e tem muitos comitês, comitês de memória no Brasil inteiro. Nós temos começado a ouvir antigos agentes envolvidos nas torturas. São investigações criminais que não são públicas, porque não dá para fazer investigação criminal na frente das câmaras. Por outro lado, nós temos tido audiências públicas, quer dizer, ouvindo os casos... Mas deixa eu entender essa expressão, Paulo Sérgio, investigação criminal? Na verdade... Vocês têm esse poder de investigar... Na verdade, nós temos 2 poderes. A comissão nasceu muito forte por causa da lei. Nós temos o poder de convocar qualquer cidadão brasileiro. E os funcionários civis e militares, a gente se fala. Se o cidadão não comparecer, nós denunciamos ao Ministério Público Federal. Nós temos quase um poder semelhante ao Ministério Público Federal. O segundo, os sigilos, a gradação de sigilos dos documentos brasileiros, confidencial, secreto, não funciona para nós. Foi tudo para o Beleléu. Vocês têm acesso ao que quiserem. Ao que quisermos. Ou, por exemplo, no Itamaraty, onde não se queimou nenhum documento, tem 4 toneladas, nós
tido total cooperação, extraordinário acesso, porque você sabe que no Itamaraty funcionou uma central de informações, enfim, a nível global, que era muito subestimada, mas hoje nós estamos vendo que era algo bastante organizado. Nós estamos em diálogo intenso com o Ministério da Defesa, o ministro Celso Amorim tem dado todo o apoio, mas nós estamos lidando com as antigas desculpas que tudo foi queimado. Claro. E foram queimados também. Isso aí é uma registro. questão que eu gostaria de perguntar. O então ministro da Defesa, Nelson Jobim, disse que foi tudo queimado. Foi tudo queimado? Não, olha, eu sempre dizia mesmo durante o tempo do ministro Nelson Jobim, que é meu amigo, porque ele foi o primeiro que fez o primeiro Programa Nacional de Direitos Humanos, você se lembra, com o Zé Gregório, quando ele era ministro da Justiça, mas isso é conversa para boi dormir. Quer dizer, agora, mesmo que isso tenha ocorrido, nós queremos saber quem fez isso, sob que comandos, quem foram os responsáveis. Então, esse diálogo... Quem queimou? Quem queimou, onde e quando. Claro. Porque não dá para... Assim, em 2005, o Ministério da Defesa respondeu a uma investigação dizendo que está tudo queimado, que as cautelas, os registros, também estavam queimados. Bom, mas o Exército é uma organização hierárquica, não é assim a casa da mãe Joana que um comandante decide queimar papel confidencial e queima. Então, é claro que o ministro Celso Amorim dá todo o apoio, é um interlocutor, enfim, que nós temos maior confiança, mas nós vamos avançar nisso, quer dizer, não dá para nós. Senão, nós vamos ficar com cara de tonto depois, em 2014, não conseguimos nada, não temos. E, na verdade, há muita informação. Nós desconfiamos que funcionários militares se apoderaram de arquivos pessoais, mas, além disso, também você tem, não são só os arquivos. Os arquivos, nós temos muita coisa no Arquivo Nacional, porque a maioria dos departamentos de segurança interna dos ministérios, tudo isso foi passado. Os dos DOPS, os do SNI, a aeronáutica transferiu algum material, quer dizer, nós não estamos partindo do zero. Não é o zero, mas é evidente que há documentação, por exemplo, nas universidades, das comissões gerais de investigação que nós tivemos na nossa PUC, né? Sim. Depois de 64, as universidades tinham articuladas com a Comissão Geral de Investigação Brasileira. Nós, por exemplo, nós estamos solicitando documentação da FUNAI, porque houve arbitrariedades terríveis em relação às populações indígenas. Então, nós estamos com a colaboração enorme do Arquivo Nacional, nós estamos mapeando e já começando a trabalhar nesses acervos. Ao mesmo tempo, fazemos as audiências públicas nos estados, ouvindo, enfim, antigos militantes, vítimas, familiares, no termo de completar o trabalho formidável que foi feito pela Comissão Nacional dos Mortos Desaparecidos. O Paulo Vanuc, que no final do governo dele publicou o dossiê formidável dos 400 desaparecidos. Quer dizer, a Comissão da Verdade no Brasil, ela aparece tarde, mas nesse período aconteceu muita coisa. E a pedra fundamental, quer dizer, o marco fundamental, foi a lei em 95, na qual o Estado brasileiro reconhece que os crimes cometidos pelos agentes da ditadura militar são responsabilidade do Estado brasileiro. Para te dar uma ideia, na França, só em 95, até o presidente François Hollande lembrou isso na cerimônia do velódromo de inverno, né? As crianças judias foram sequestradas, e ele lembrava que foi o presidente Chirac, você veja, quantos anos depois, 50 anos depois de Vichy, reconhecendo que o Estado francês é responsável pelos crimes de Vichy. Nós levamos 10 anos só, entre 85 e 95, e a partir daí, todos os governos, de alguma maneira, sem exceção, colaboraram para esse avanço. A própria presidenta Dilma, na instalação da Comissão da Verdade, agradeceu a todos os governos pós-regime militar que, à sua maneira, contribuíram para o esclarecimento da verdade. Você sabe que, sem exceção... Sarney, Collor, Itamar... Todos. Fernando Henrique e Lula. Só uma historinha. No outro dia, acho que no final do ano passado, que nós estávamos fazendo lobby, os 5 ex-ministros de Direitos Humanos, com a atual ministra, Maria do Rosário, visitamos o presidente do Congresso e o presidente do Senado. E aí nós encontramos o presidente Sarney, e, enfim, eu conheço desde o tempo da transição, Montoro, Tancredo, tudo aquilo.
E aí ele me diz, Paulo, você está aqui, sempre trabalhando para os direitos humanos. E eu dizia para ele, presidente, mas eu não me esqueço que o senhor, em 95, assinou a Convenção da Tortura, em 85. Na ONU. Na ONU. Eu e aí ele lá. me diz assim, não só a Convenção, também o Pacto Civil de Direitos, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Eu estava lá no dia em que ele assinou. disse... Foi uma coisa muito emocionante. Eu me emocionei, ele lá abrindo a Assembleia, disse, estou aqui para assinar e tal. Então, daí, quer dizer, e o meu amigo Paulo Vanucci, ele, no final do governo Lula, quando a gente estava debatendo a questão da Comissão da Verdade, até eu tinha que conversar com o secretário-geral da ONU, ele disse para ele que no Brasil tem 16 anos de continuidade de políticas de direitos humanos. É muito raro encontrar um país que você tenha essa continuidade. E agora, sob o governo da presidenta Dilma, a mesma continuidade ocorre. Agora, eu lhe pergunto, essas audiências reservadas, tem sido possível conversar, por exemplo, com torturadores confessos, como, por exemplo, aquele Cláudio Guerra, que escreveu o livro Crimes de uma Guerra Suja? Eles contam, falam, confirmam, ou são conversas em que eles possam mentir? O Cláudio Guerra está bem público. Geralmente a gente não estamos anunciando quem a gente encontra. Sim. Porque, inclusive, há a possibilidade de depoimentos anônimos, né? Que é sempre uma possibilidade de você conseguir que as pessoas falem mais. Eu não quero discutir especificamente o caso do Cláudio Guerra, inclusive está num livro. É um livro. Isso. Mas é ilusão achar que uma entrevista vai ser a bala de prata que vai resolver tudo. Não é assim. E, na realidade, mesmo que as pessoas não digam a verdade ou não revelem tudo, você tem sempre elementos que, somados a uma outra entrevista, vão compondo um mosaico. É um pouco... É como restaurar um mosaico. Entendo. Então, uma entrevista, às vezes, rende enormemente, a outra rende menos, mas nós só vamos poder falar sobre isso na medida em que a gente tem um elenco largo, mas que não há a menor dúvida que o nosso desafio fundamental é demonstrar que a tortura e os desaparecimentos, as detenções arbitrárias, foram uma política de Estado. Política de Estado. Em 1964, logo depois do golpe militar, o nosso Alceu Moroso Lima denunciava o terrorismo de Estado. Foi a primeira vez que ele escreveu isso no Jornal do Brasil, que ele era um meio intocável, né? E ele fazia essas crônicas. Então, agora, isso... Ele escrevia um artigo no pé da página de editoriais. Exatamente, tinha um peso enorme. E ele ficou muito tocado com a maneira que o Gregório Bezerra, comunista, foi tratado. E ele denunciou as torturas, quer dizer, os maus-tratos, logo depois de 64. Não foi depois do AI-5. Quer dizer, já ao Brasil nunca mais, que é esse monumento, graças a Dom Paulo Evaristo Arnes e o saudoso pastor Jaime Wright. Quer dizer, está bastante documentado as práticas dos agentes do Estado. Mas o que nós temos que demonstrar é que isso não era excesso, isso era determinação. Por exemplo... Não era a tigrada não era que saía do controle. Não, bem cá, você imaginar que isso possa ocorrer nas Forças Armadas brasileiras, que esses carinhas saíam por aí fazendo o que eles queriam? Por exemplo, no caso do Araguaia, que é um caso importante, a ordem era de ninguém sair dali vivo. E o pessoal não estava mais fazendo guerrilha, era gente maltrapilha, jovens entre 20 e 25 anos. Ninguém sobreviveu. Quer dizer, ninguém, dos últimos 40 que restaram, nenhum sobreviveu. Eu acabei de ler um livro que não sei se você conhece, um livro chamado Mata. Claro. Nós, inclusive, temos conversado com vários jornalistas e um deles foi... É um livro impressionante. Claro. Nós vamos continuar falando sobre esse assunto no próximo bloco com o professor Paulo Sérgio Pinheiro, membro da Comissão da Verdade. Antes, conheça uma nova história de sucesso do quadro Eu Cheguei Lá. Hoje vamos conhecer a história da cabeleireira Bárbara Viana. A Bárbara chegou lá. Ela começou a trabalhar aos 14 anos no salão de beleza da mãe. O salão, improvisado na varanda da casa da avó de Bárbara, ficava no bairro da Liberdade, em Salvador. 10 anos atrás,
Bárbara decidiu profissionalizar o negócio. Sem capital e com muita dificuldade, ela montou um salão especializado em cabelos afro. Nasceu o Yalodê Cabelos Naturais. Desde o início dessa história, Bárbara contou com a ajuda do Sebrae. Então o Sebrae para mim foi realmente o primeiro passo, que me abriu os olhos para o que é uma empresa, para como manter uma empresa, como conquistar cliente, como organizar uma empresa. O Sebrae foi o meu primeiro passo mesmo e até hoje vem me acompanhando com consultoria, com dicas. O salão mudou para a região central de Salvador. Tem 8 funcionários e não para de crescer. O Yalodê passou por uma reforma. Bárbara criou um segundo ambiente no salão. O diferencial do Yalodê é uma linha de produtos naturais próprios para cabelos afro. Os produtos exclusivos fazem o maior sucesso. Agora, Bárbara quer mais, muito mais. A gente está consolidando essa matriz, que é o Yalodê, e eu pretendo, no futuro, já estar com algumas outras unidades. O programa Entrevista Record Atualidade está de volta com o professor Paulo Sérgio Pinheiro. Ele é um dos membros da Comissão da Verdade. Paulo Sérgio, você falava que o desafio da Comissão da Verdade é provar que a tortura era uma política de Estado. Exatamente. Porque a teoria da tigrada, ou seja, que eram uns sujeitos que saíam do controle e, como tigres, saíam por aí torturando e executando. Essa teoria não funciona. Não funcionava naquela época e também não funciona hoje. Quer dizer, na medida em que, apesar de algumas limitações, algum controle, a tortura continua sendo praticada na nossa democracia. Sim. E as execuções sumárias. Sim. Por parte das polícias militares no Rio e São Paulo. Sim. São números que não a existência estão mais... de milícias. E as milícias. Quer dizer, esse negócio de polícia matar não está mais em moda no mundo. Quer dizer, nenhuma democracia... Quer dizer, nenhum dos 6... o conjunto que o Brasil está em termos das economias industriais, ninguém. Não existe. O Brasil é o 6º país do mundo na economia e tem polícia que mata. Quer dizer, ao mesmo tempo, há um Estado que tem uma política de direitos humanos, não só no Estado Federal, mas muitos estados, mas nós convivemos. E eu estou dizendo isso pelo seguinte, tem uma pesquisadora que lançou um livro recentemente, a Catherine Seeking, que diz que os países da América do Sul que passaram por esse processo de Comissão da Verdade, acerto com a memória, eles têm menos violações desse tipo do que o Brasil. Não é? Então, nós esperamos que o processo de trabalho da Comissão da Verdade e com as recomendações, nós vamos poder também falar sobre esse legado, sobre esse legado autoritário. E essa desculpa de que eram excessos, isso é conversa boa e dormir, isso não... absolutamente não funciona, porque no Araguaia, como você falou, era uma política de Estado matar. Era evidentemente, e também todos os asilados que retornavam ao Brasil, a imensa maioria deles foram executados. Também havia uma ordem não deixar voltar. Existe a possibilidade, Paulo Sérgio, de a comissão chegar, por exemplo, a mortes suspeitas até hoje, como a morte do Juscelino, do Jango e do Lacerda? Nós estamos investigando. Uma que tem um desenvolvimento recente é a morte do presidente João Goulart. Onde há uma pessoa detida que se confessou ter envenenado. Nós vamos... quer dizer, há alguns casos exemplares, como desses três presidentes. Também o caso do deputado Rubens Paiva. E, enfim, nós tratamos do conjunto imenso dos mortos desaparecidos, mas também há alguns casos que precisam de uma resposta mais articulada. É que tudo isso era coordenado pelas 3 Forças Armadas nos DOI-CODE, aqui em São Paulo, financiadas pela Organização Bandeirantes, que foi criada com apoio
do governo estadual e financiado pelos empresários paulistas. Privados. Isso era coisa gravíssima. E o modelo paulista se repetiu na coordenação em todo o território brasileiro. Você mencionou que o Itamaraty tem colaborado bastante, tem um arquivo muito melhor do que se imaginava, ou que eu, por exemplo, imaginava. Você acha que será possível, por exemplo, traçar o quadro da integração do Brasil na Operação Condor? Esse é outro desafio. O Brasil, quer dizer, a ditadura militar foi muito esperta em termos da Operação Condor, porque o Brasil participava, mas não deixou muito rastro. Então, nós identificamos algumas reuniões, alguns acordos dos outros países, mas falta a assinatura do Brasil. Mas nós sabíamos que o Brasil, quem estava lá. Então, a Operação Condor, a participação do Brasil sempre foi subestimada por essa postura ardilosa, dissimulada do Brasil. Mas nós estamos caminhando. Isso também é um dos outros desafios importantes. Agora, Paulo Sérgio Pinheiro, é óbvio que o trabalho da comissão, que tem um prazo de 4 anos... 2 anos, desculpe, 2 anos, desembarcará num momento político significativo. Acabamos de ver o coronel Ustra 2 vezes condenado, nas 2 vezes ações cíveis, uma de reparação financeira, outra de puro reconhecimento da culpa como torturador, e agora, recentemente, a notícia no Pará da juíza que aceitou processar o Major Curió do Araguaia, responsável, segundo esse livro, de praticamente a maioria absoluta das mortes praticadas no Araguaia. Estamos ou não estamos caminhando na estrada de rediscutir de novo a questão da lei da anistia? Olha, a lei da anistia para nós, quer dizer, para o trabalho da comissão, não prejudica nem ajuda, porque nós não estamos submetidos aos mesmos controles que o sistema judiciário está por causa da lei da anistia, que impede o exame desses crimes cometidos durante a ditadura. Nós não discutimos a decisão do Supremo, nós também temos consciência de que houve uma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, que considera que a decisão brasileira não está de acordo com os tratados internacionais que o Brasil assinou? Exatamente, porque a jurisprudência do direito internacional na América Latina é que as autoanistias, elas não se sustentam. Mas isso é uma questão vencida, o Supremo falou, isso é uma situação de fato. É interessante uma dessas sentenças porque o juiz alega que é um desaparecimento. E o desaparecimento é um crime continuado. Claro. Então, o crime continua. É o caso lá do Pará. Eles deram... O Curió sequestrou. Cadê o corpo? Cadê o corpo? Não tem nada a ver com a anistia, isso? Não tem. Isso é um entendimento. Nós não entramos nesse debate, porque nós temos uma missão concreta, um mandato preciso, com bastante poderes, e a nossa meta é o relatório no dia 15 de maio de 2014. Mas, além do livro, vai haver outros produtos, por exemplo, a professora Heloísa Starling, que acabou de até vencer um concurso de professor titular na Universidade Federal de Minas Gerais, é encarregada e ela tem uma experiência enorme de um relatório audiovisual que vai ser também um dos produtos. Além de... A nossa pretensão é ter mais 6 meses, não para o nosso mandato, que isso é impossível, mas para preparar esse material. Esses materiais. Mas agora, vendo de fora, vendo de Genebra, lá onde você contempla o mundo, não é? Trabalhando na ONU, preocupado com essas questões da Síria, com todos os conhecimentos que você pôde acumular ao longo daquela fértil convivência com os padres jesuítas da PUC do Rio de Janeiro e do Santo Inácio, né? Eu pergunto, o Brasil se aproxima ou não se aproxima do momento de rever a lei da anistia? Olha, como eu disse a você, tudo isso é um processo dinâmico. Na medida que em 95, no governo Fernando Henrique, se reconhecia a responsabilidade do Estado, depois a criação da Comissão de Anistia, depois todo
o alargamento dos prazos que o presidente Lula deu, e agora com a lei, que o presidente Lula enviou a lei que foi votada nas duas casas do Congresso, é uma nova etapa de um processo. É evidente que o relatório que a comissão preparar abrirá um novo processo, uma discussão. Nós não discutimos, porque já temos muita coisa. Muita coisa para discutir. Então, nós tomamos nota que houve a decisão do Supremo Tribunal Federal, tomamos nota de uma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, mas nenhuma nem outra interferem diretamente na nossa ação. A sua atividade aqui na Comissão da Verdade se aproxima, de certa forma, pelo que eu entendi, da atividade que você exerce, digamos, em relação à Síria. Você é um observador com a função de fazer um retrato. De uma certa maneira, eu, conversando aqui com você antes, você está me dando conta disso, que, na realidade, a comissão também, a comissão da ONU, ela não é um tribunal nem um Ministério Público. Quer dizer, nós não temos condição de apresentar uma denúncia, quer dizer, abrir uma investigação criminal. E, ao mesmo tempo, também nós não julgamos. Nós só preparamos relatório. De uma certa forma, o relatório da comissão. O problema é que o nosso acesso ao país, a cena do crime, é muito limitado. Claro. No caso brasileiro, nós estamos muitos anos depois dos fatos. Mas, como eu disse a você, a documentação tudo andou, a documentação é extraordinária. E o caso Itamaraty é absolutamente exemplar. Todos os documentos relativos enfim, ao envolvimento da diplomacia brasileira nessa rede de colaboração com a ditadura, está lá tudo. É uma coisa que diz bem para o Itamaraty. Claro. Nada, o ministro Patriota nos dizia há 4 toneladas de documentos magnificamente preservados, e não poderia haver maior colaboração. Eu acho que isso é algo animador. Agora, comparando a sua experiência nesse campo internacional e a sua experiência nesse campo aqui no Brasil, você acredita que o Brasil poderá, em algum tempo, vir a se colocar com esses países que hoje nos acompanham no grupo das economias mais fortes do mundo e também aqui na América Latina, como um país que efetivamente preserva os direitos humanos? Ou ainda ficaremos em débito como estamos hoje? Olha, o Brasil enfim, eu não sou muito da escola do Conde Afonso Celso, porque mil fã do meu país. Mas, na verdade, os 8 anos que eu passei na Comissão Interamericana de Direitos Humanos permitiram, pelo menos, ver com os vizinhos. Quer dizer, o tipo de democracia que existe na mídia eletrônica e impressa, muitos países andinos, para não mencionar nenhum, e um que era relator, eu era relator da Venezuela, que nunca me deixou entrar na Venezuela durante 8 anos, igual ao Brasil não existe, em termos da liberdade de imprensa, ausência de censura e independência do judiciário. O judiciário tem problemas, estamos aí com a corregedora Nacional de Justiça, a ministra Eliana, e antes o meu agora colega, o ministro Dipp, que foi também um excelente corregedor nacional. O Estado Federal, ele segue a gramática dos direitos humanos, e é por isso que nós estamos nesse progresso. E o Brasil, além do mais, você perguntava a visão de Genebra e Nova York, o Brasil é o que se diz um honest broker, né? Assim, um interlocutor válido. Na América Latina, o Brasil tem uma referência em qualquer negociação. E nessa área de direitos humanos, quer dizer, por exemplo, o Brasil apoiou tanto a resolução que criou a nossa comissão, como todas as resoluções em relação à Síria, no Conselho de Direitos Humanos, quer dizer, sem nenhuma exceção. Então, evidentemente que o Brasil é diferenciado em relação a outras democracias que têm práticas odiosas em vários terrenos, né? Agora, eu acho que o problema que resta no Brasil,
um dos problemas que restam, são os direitos civis, direitos políticos. Claro. Nós estamos. Não existe ninguém que tenha um sistema de eleição como o nosso, nem os Estados Unidos. Sim, né? sim. Se comparar a nossa urna com a Flórida, é um desastre. E também temos o débito da desigualdade e a questão do racismo estrutural, que agora, ótima notícia, essas cotas nas universidades. Eles veem, em suma, o Brasil é um interlocutor válido, é alguém que tem uma consideração especial. Sim. E nós, porque nós somos essa democracia política, eu acho que sem nenhum problema maior, temos problemas nos direitos civis, mas é um Estado que trabalha pela proteção dos direitos humanos. Última pergunta, Paulo Sérgio Pinheiro. Quer dizer que daqui a 2 anos, aqueles que disseram que a Comissão da Verdade era, na verdade, a Comissão da Meia-Verdade, vão ter que engolir o que falaram? Eu acho que eles vão ser frustrados. Porque você acha que essas 7 pessoas estão dedicando todo esse tempo para essa Comissão da Verdade, para no final nós não chegarmos a nada? Não. Eles vão... Quem espera que nós não vamos chegar a nada, essas pessoas vão ser muitíssimo frustradas e surpreendidas. E o que é fantástico, Paulo, é que a Comissão da Verdade, ela Aqui na Record a gente prefere falar espetacular em lugar de fantástico. É bom. Então, espetacular. Isso. O êxito eu acho que a repercussão espetacular da comissão é que ela repolitiza o debate, e a imprensa tem ajudado enormemente. Mesmo que às vezes fica nessa questão um pouco da polêmica, mas isso tem ajudado. A Comissão da Verdade passou a ser um tema do debate. Estamos aqui falando isso há meia hora. Passou a ser um tema do debate público. E isso, quer dizer, o tempo todo que se perdeu está sendo recuperado. Rapidamente recuperado. Por causa da riqueza do debate. Mesmo aqueles, os inconformados, enfim, aqueles que estiveram envolvidos com esses horrores e que condenam a Comissão da Verdade, até eles ajudam para esse contraditório que aumenta a consciência na população. E não é por estar na sua presença, mas eu acho que a presidenta Dilma conferiu uma autoridade especial à comissão pela qualidade dos nomes que escolheu. Não, quer dizer, eu não vou falar por mim mesmo, mas eu acho que realmente ela encontrou um conjunto de colaboradores, de pessoas que não têm uma militância partidária específica. E o que é formidável nessa experiência de 3 meses, quando ela nos encontrou no dia da nomeação, quando nós fomos convidados, ela disse que o governo está à disposição, mas nenhum ministro tem que dizer o que nós vamos fazer. A conduta do governo tem sido impecável. As condições de trabalho são formidáveis. A sede da comissão é no Centro Cultural do Banco do Brasil, onde era a Presidência da República. Sim, sim. E tem uma equipe extraordinária, enfim, mais de 25 pessoas no centro das operações, e um apoio fantástico da Casa Civil. E ninguém dá palpite. Ninguém dá palpite, só nos atendem nos pedidos. Tá ótimo. Muito obrigado, Paulo Sérgio, foi um prazer recebê-lo. O programa de hoje fica por aqui. Não esqueça que agora o Entrevista Record Atualidade vai ao ar toda segunda, quarta e sexta, às 10h15 da noite. Você pode rever o programa de hoje no site da Record News, no portal R7. Boa sorte. Record News Jornalismo, 24 horas de plantão.